e mostrar que efetivamente a guerra escalou. Muita gente nos comentários diz, olha, naturalmente qualquer guerra vai ter momentos de maior impacto, mas aqui você tem um encadeamento de situações acontecendo. Ontem nós tivemos problemas técnicos, mas eu fiz questão de relatar a fala do embaixador russo nos Estados Unidos, quando ele disse que a OTAN e os Estados Unidos estariam encaminhando o mundo para uma guerra, inclusive em função de múltiplas localidades que teriam problemas aí em relação à possibilidade de que algo maior pudesse acontecer. E eu citei a Península Coreana, falei sobre o Cáucaso, falei também sobre a República Árabe Síria. Hoje, os turcos que invadiram o norte do Iraque, a região curda, com pelo menos 15 mil soldados, ontem, 21, sexta-feira, tiveram um helicóptero derrubado, inclusive com vítimas fatais. E isso já vai efetivamente em linha com a perspectiva de que os curdos estão melhor armados. Os curdos que estão combatendo a invasão turca do norte do Iraque, inclusive muitos desses curdos denunciam o governo curdo comandado pelo senhor Barzani por apoiar a invasão turca, e eu não descartaria, porque o senhor Barzani foi visitar o senhor Aliyev em Baku nesta semana, eles estão melhor armados. Então isso já nos dá, pelo menos, para que pensemos, não é? Não estou dizendo, não estou fazendo uma afirmação categórica, mas não será que esses grupos ligados ao PYD, a YPG, eventualmente ao PKK, não estariam eventualmente recebendo armamentos, quem sabe, dos russos? Essa é uma perspectiva que tem que ser analisada. Ou vocês acham que o fato do Erdogan ter liberado aqueles membros do Azov, ter rompido um pacto unilateralmente, ter se aproximado da OTAN, ter permitido a entrada da Suécia, pelo menos para avaliação do parlamento turco, agora no mês de outubro, sob ponto de vista da chancela do executivo, o executivo tem maioria no parlamento turco, isso já nos dá a impressão, pelo menos a priorística, de que os curdos estão recebendo armamentos de alguém. Porque não é fácil, gente, derrubar um helicóptero do exército turco se não houver respaldo em relação à questão de armamento, em relação à questão técnica, eventualmente, inclusive, com dispositivos de guerra eletrônica. Então, nos meios que discutem esses conflitos de forma mais, eu diria, conceitual, mais categorizada, eu acho que não há outro termo, já se discute o fato de que tanto o YPG como grupos ligados ao YPG, que é um grupo que atua mais na Síria do que no Iraque, mas seus vínculos com o PKK, seus vínculos com o PYD, e com grupos curdos que atuam dentro do Iraque, mesmo em oposição ao grupo do Barzani que comanda o governo em Arbil. Muito provavelmente, esse pessoal está recebendo armamento mais sofisticado, porque está conseguindo colocar seu armamento, impingindo danos importantes ao exército turco, que é um grande exército. Então a fala do Antonov ontem, quando ele disse que o mundo está efetivamente caminhando para um modelo perigoso de acirramento, parece fazer muito sentido. Por que parece fazer muito sentido? Porque você vê os curdos enfrentando o exército turco no Iraque de uma forma bastante forte, bastante dura, muito provavelmente muito bem armados. Você vê o exército da República Árabe Síria avançando contra grupos apoiados pela Turquia, nada disso é por acaso. Você vê um alerta para o SNA, para o exército. O SNA, na realidade, é um grupo, é um guarda-chuva, um grupo de extremistas aí ligados à Turquia que atua na região de Idlib. E também, por que não dizer, também em parte do nordeste da Síria, e receberam um alerta dos turcos ontem, veiculado em muitos canais de Telegram turcos, em fontes abertas, no famoso OSINT, né? Dando conta de que ataques do exército sírio, ataques fortes do exército sírio poderiam ocorrer. Um ponto que eu queria colocar aqui para vocês, e que não pode ser em nenhum momento negligenciado, foi a votação nas Nações Unidas que a Rússia, a única, inclusive, a se contrapor à extensão desta chamada ajuda humanitária para a Síria, pela porta da fronteira turca. 13 países votaram a favor da extensão, houve uma abstenção e a Rússia usou seu poder de veto no Conselho de Segurança para impedir que os turcos levassem essa ajuda humanitária para o território sírio a partir das suas fronteiras. Todos os analistas importantes da região diziam, olha, agora o que a Rússia vai fazer é primeiro criar um bolsão de isolamento para esses grupos extremistas ligados à Turquia, tentando controlar as fronteiras da Síria, e depois, eventualmente,
uma própria situação de enfrentamento em relação ao exército turco pode acontecer. Há muita gente no Oriente Médio cogitando que a OTAN, ao não conseguir contrapor efetivamente Israel ou incluir Israel no conflito, do ponto de vista de um suprimento de armamentos, de um apoio logístico mais forte, mais denso à Ucrânia, que pode estar jogando a carta da Turquia, do panturquismo e eventualmente até do armamento do Azerbaijão, que aí se dá por intermédio de Israel, com o objetivo de chantagear a Rússia. E eu disse isso ontem, vou dizer isso hoje, em função da dinâmica da presença de algumas pessoas que naturalmente, provavelmente não estavam ontem, não é? Há sempre muita gente que não tem oportunidade de acompanhar todas as lives. Esse armamento está sendo acumulado, como o Hezbollah recebe armamento do Irã, Azerbaijão recebe armamento de Israel, muito provavelmente com o objetivo de criar uma situação de chantagem para a Federação Russa, porque eles têm fronteira com o Cáucaso Russo. E aí aquela população toda turquificada, Chechênia, Ingushétia, Daguestão. Ontem em Moscou, e nada é por acaso, houve uma manifestação de radicais islâmicos com o cântico de Allahu Akbar contra o governo russo. Então, o governo russo observa com muita cautela a questão desse caldeirão ali, inclusive aonde foram recrutados muitos extremistas que estão em Idlib, que estão e estiveram na Líbia, que estão e estiveram no território do Azerbaijão, na agressão perpetrada contra a República de Artsakh, que estão no Afeganistão. Então, esses extremistas, inclusive alguns deles vêm da China, vêm de Xinjiang, não é? Por isso a cartada do panturquismo é muito provavelmente uma cartada clara, cartada da OTAN, não é? Essa região, gente, em 1991, 1994, os mais velhos ou os estudiosos da história sabem que um ex-tenente da Força Aérea Soviética, chamado Zohar Dudayev, infligiu muitos danos ao exército russo. Inclusive, na primeira incursão do exército russo contra Grozny, capital da Chechênia, uma república autônoma de 1 milhão de habitantes, o exército russo foi rechaçado. Só num segundo momento que o exército russo conseguiu controlar a república autônoma e colocar sob a liderança de seus aliados. Então, quer dizer, essa questão do Cáucaso Norte é muito delicada. A carta do panturquismo está lá para ser jogada, eventualmente, para ferir o interesse da Rússia. E Moscou teria aí aproximadamente, os números são muito controversos, mas talvez alguma coisa em torno de 10% da sua população de pessoas que professam a fé islâmica. Dentre elas existem pessoas de diversas tendências, naturalmente muito longe de serem a maioria os extremistas, mas você tem extremistas do Cáucaso Russo, que é chamado Cáucaso Norte, você tem extremistas das ex-repúblicas da Ásia Central, e você tem todo um caldo de cultura muito propenso para que esses interesses sejam vinculados aos interesses da Turquia. Porque o embaixador sírio na Rússia, corroborado pela chancelaria russa em muitos momentos, disse que o que acontece na Síria, em relação principalmente à região de Idlib, acontece em função do treinamento que a inteligência turca dá para esses extremistas. Então, gente, são situações que provavelmente ainda elas não vêm a público da maneira com que muita gente gostaria, com a transparência que muita gente gostaria, porque muita coisa é volátil. Hoje o Erdogan avança várias casas contra o Putin, ele pode eventualmente encontrar um modelo de composição e retroagir. Mas é possível que essa questão aí da tentativa de incluir a Turquia de uma forma mais radical contra a Rússia, efetivamente esteja encontrando algum tipo de sucesso por parte da Aliança Atlântica.